Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, nos mostra um momento crucial na vida daquela igreja. A igreja começou a crescer e eram os 11, estavam ali e cuidavam daquele povo, mas o aumento no número dos discípulos trouxe um conflito. E quando o número de pessoas que necessitava de atenção e cuidado, principalmente eram os necessitados da igreja, então começou a acontecer um fato. O quê? Murmuração, reclamação. Era isso que, na verdade, estava acontecendo aqui. O texto bíblico está registrando, está denunciando aqui, está trazendo à luz um fato ruim que estava acontecendo. Eles começaram a murmurar, a reclamar, porque as viúvas de alguns estavam sendo preteridas em relação às viúvas do outro grupo. Agora, o que é que causa murmuração? O que é que causa reclamação? Por que a gente reclama? Por que há pessoas que murmuram, estão sempre murmurando? Em primeiro lugar, por causa do orgulho, por causa da soberba. Sentir-se melhor do que o outro, quando vê algo ruim no outro, começa a reclamar, começa a murmurar, começa a querer corrigir o outro. Também pode ser a sensação de perda de um direito, ou seja, o outro fez algo que era direito meu e eu reclamo por causa daquilo. Mas a questão que vem é, afinal de contas, nossos direitos não foram crucificados com Cristo? Por que eu vou brigar com meu irmão e reclamar do meu irmão por causa de algo que eu considero que é meu direito? Há também a questão da falta de perdão, ou seja, alguém fez algo e me ofendeu, me feriu, então eu fiquei com aquela mágoa, eu não consigo liberar perdão e eu me afasto, me distancio, crio uma barreira com aquela pessoa que me ofendeu. O fato é que quando nós pensamos nesse tipo de comportamento, vemos que tudo, na verdade, está envolvido pela carne, pelo orgulho, pelo ego ferido. E isso significa uma coisa só: ainda não foi crucificado. Ainda quem está mandando na nossa vida somos nós mesmos. Então, começamos a reclamar, a murmurar, porque nós achamos que com isso nós estamos aliviando dentro de nós algo que só o Espírito Santo poderia fazer. Agora, contra quem eles estavam murmurando? Eles estavam murmurando contra Deus. Se no primeiro momento a gente diz, eles estavam murmurando contra os apóstolos porque as viúvas estavam sendo preteridas, na verdade eles não estavam murmurando contra os apóstolos, murmuravam contra Deus, porque toda autoridade é constituída por Deus. Quando nós murmuramos e reclamamos contra uma autoridade, estamos murmurando e reclamando contra Deus. E isso é, em última análise, uma desonra contra Deus. Estamos desonrando o Senhor. Como assim? Porque agindo assim, nós estamos dizendo: Deus, eu não concordo com essa pessoa, com o que ela está fazendo, e o Senhor não sabe o que faz, porque o Senhor colocou ela nessa posição, não deveria ser ela, eu faria melhor. Enfim, estamos dizendo para Deus que Deus não sabe o que faz e que nós faríamos melhor do que Ele. Isso é desonra contra Deus. Isso é ofensa contra a santidade de Deus.
Quando o povo hebreu saiu do Egito e Deus os levou com mão poderosa pelo deserto, pouco tempo depois eles estavam diante de Canaã, a terra prometida que eles ansiaram tanto. E eles tinham a oportunidade de entrar na terra ali. No entanto, eles mandam os espias que voltam com o relatório e 10 espias estão falando que a terra é difícil, tem gigantes, que eles vão ser mortos, trucidados por aqueles gigantes. Mas 2, Josué e Caleb, trazem um relatório positivo. Vamos entrar porque Deus mandou e não importa se tem gigante. Se Deus disse que vai dar a terra, Ele vai dar. Mas o povo começou a murmurar e a reclamar contra Moisés por causa disso. Olha, nos trouxe até esse deserto para morrer aqui, vamos morrer diante desses gigantes, eles vão matar nossas crianças e tal. Então, essa atitude de reclamação e de murmuração fez com que Deus rejeitasse toda aquela geração, menos Josué e Caleb que entraram na terra. Mas todos os que tinham de 20 anos para cima, naquele ponto ali da história, eles não puderam entrar na terra, eles morreram no deserto. Lá em Números, no livro de Números, no capítulo 14, o Senhor fala: até quando eu vou aguentar esse povo murmurando contra mim? Eles não murmuravam contra Moisés, murmuravam contra Deus. Todos aqueles com mais de 20 anos vão morrer nesse deserto, o Senhor falou. Somente Josué e Caleb vão permanecer. Deus falou isso, porque Deus honrou aqueles que o honraram naquela situação. Mas Deus permitiu que morressem no deserto todos aqueles que o desonraram através da murmuração. Eles reclamaram contra as circunstâncias. É como dizer assim: Deus não é senhor do que está acontecendo. Eu não confio no que Deus está fazendo, eu sei fazer melhor. Eles reclamaram contra o líder Moisés e eles se esqueceram de que toda a autoridade é constituída por Deus. Então, nessa atitude, eles geraram um espírito de rebelião no coração e foram rejeitados por Deus. Por isso, não murmure. Naquela igreja, eles correram um sério risco. Eles começaram a murmurar. E graças a Deus, a ação do Espírito Santo, os apóstolos tiveram uma decisão sábia, distribuíram as tarefas com mais 7 pessoas e a necessidade foi suprida. Mas se lembrarmos do deserto, eles não tiveram outra chance. Então, cuidado com a murmuração, cuidado com a reclamação, guarde a sua boca e só adore o Senhor e confie, Deus está no controle em tudo.